quero compartilhar, né? A Bíblia fala que eu creio nisso, eu não falo, mas eu preciso pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Senhor, amém, Ana? Só um amém aqui. Você não vive o que você prega? Você não prega o que você vive? Então, o nosso maior testemunho, irmãos, não é a palavra, é aquilo que nós vivemos, né? A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande número de testemunhas que a todo tempo temos observado. Amém? Amém. E eu louvo a Deus, aleluia, porque, como eu falei, nós somos ativados um propósito aqui na igreja. O propósito foi esse, de nós, né, de jejum, de oração, né, busca do Espírito Santo, quando o pastor João da igreja, o pastor Max. E eu tenho contemplado isso, eu tenho vivido isso. De que forma, pastor? É quando você se torna uma referência. Olha para esse irmão e diga assim, referência. Quando as pessoas começam a olhar para você, aleluia, e ver você como, não como pregador, nem como pregadora. As pessoas não olham para o seu cargo eclesiástico, mas as pessoas olham para você como homem e mulher de Deus. Mas como eles começam a olhar para você como homem e mulher de Deus? No teu comportamento, na tua conduta, né? na sua forma, aleluia, de se expressar, na sua forma de falar, na sua forma de viver. Isso tem acontecido, aleluia, lá no meu trabalho. Né? Eu gostei muito porque parece que todo dia os irmãos lá no meu trabalho têm feito ali algo. Eles ativaram algo, um propósito no coração dele toda manhã, às 7 horas, eles estarem numa sala orando. Olha como é que é interessante. Né? E o mais engraçado é que eu não sou muito de participar. E nesses dias, nesses últimos dias, aleluia, a gente tem operado o sobrenatural. O que é o sobrenatural é esse? É as pessoas falarem para mim, eu tenho sentido a sua falta. Você sabia disso? Que quando você vê até a presença de Deus, as pessoas começam a sentir sempre a sua falta. A sua presença, ela conta muito. Amém? Então, aleluia, durante essa semana me fizeram uma pergunta. Que pergunta foi essa? Sabe, eu procuro rapidinho, bem rápido, aleluia. No Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso de número 22, diz assim, para não, aleluia, para não me prolongar, ganharmos tempo, como o pastor mesmo já falou, olharmos esperto. Verso de número 2, capítulo 1, verso de número 22, diz assim, aí disseram a João, diga, quem é você? Olha só, até aí. Perguntaram a quem? A João, diga, quem é você? E essa pergunta, aleluia, que me fizeram, quem é você durante essa semana? Por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje, mediante aos fatos, aos acontecimentos, as pessoas nos vinculam, aleluia, aquilo que a internet hoje tem propagado. E isso tem, aleluia, acabado, aleluia, com a nossa imagem no Evangelho. As pessoas hoje julgam, não você, mas julgam as pessoas que estão ao nosso derredor porque proferem a mesma fé que você. Será que proferem mesmo? Será que pregam o mesmo reino que você, aleluia, busca? Por que, pastor, o mesmo reino que você busca? Porque aqui João está, aleluia, falando algo sobre o reino. E ninguém conhecia o reino. Uma coisa, aleluia, é conhecer a terra em que eu habito. Sim ou não? Uma coisa é você conhecer o país que você vive, mas o reino de Deus, aleluia, também precisa de uma adaptação, pastor Max. Por quê? A Bíblia fala que no reino de Deus você não entrará de qualquer maneira. Então, muitas das vezes, nós queremos, aleluia, querer que o mundo fique adaptado a nós. Enquanto você também precisa se adaptar ao reino. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aqui, aleluia, nós vivemos num país democrático, sim ou não? Um país, aleluia, democrático. Mas se, entre aspas, eu coloquei entre aspas, ele é democrático. Mas se você quiser, aleluia, morar na Inglaterra, lá é um país hierárquico, não é isso? Lá tem um rei, uma rainha. Então, se você hoje mora no Brasil, você quer morar na Inglaterra, a Inglaterra tem que se adaptar a você, você tem que se adaptar à Inglaterra. Sim ou não? Então, lá também existem leis, lá também existem regras. E aqui João está falando, aleluia, sobre esse reino. Mas muito que estavam observando ele não entendiam. Não era espiritual, meu irmão. João aqui está dizendo. Mas quando fizeram uma pergunta a ele, quem você é? Porque João pregava com autoridade, como foi louvado aqui, João era a luz, João era o farol, João era uma estrela que brilhava, mas ele não brilhava em Jerusalém, ainda sendo filho de sacerdote, ele optou, aleluia, a não ficar, aleluia, no ofício sacerdotal.
Mas eu sou, aleluia, eu vou viver o chamado que Deus tem na minha vida. Está me entendendo? Eu vou viver o chamado que eu tenho. Ele entendeu isso. E você entende o chamado que você tem? Você entende o chamado? Nesse momento aqui, aleluia, João ele declara: eu não sou, aleluia, aqueles que vocês buscam. Eu não sou Elias, mas eu sou uma voz que tem clamado no deserto. Aleluia. João está dizendo, aleluia, para os fariseus: o local não define quem eu sou. Está me entendendo? Ele está dizendo, aleluia, que o local é cheio quando ele chega, quando ele se propaga, quando ele estende o chamado dele. Então eu entendi, aleluia, que Jesus ele fala, aleluia, nascido de mulher não houve profeta como João. Jesus, aleluia, que chama João de profeta. Está me entendendo? Então, aleluia, João sendo profeta, pastor, aleluia, Luiz, ele não vai profetizar chave de carro. João sendo profeta, ele não vai, aleluia, dizer que a porta vai se abrir. João sendo profeta, aleluia, ele não vai dizer, aleluia, algo que seja conivente aos teus ouvidos, aos teus olhos. João sendo profeta, aleluia, primeiramente ele vai definir quem ele é. Eu sou a voz do que clama no deserto. Logo em seguida, aleluia, ele vai dizer uma palavra dura que muitos não querem receber, aleluia, no dia de hoje. Ei, quando de víboras